Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então para mais uma aula, essa primeira aula do terceiro bimestre. Na verdade, esse conteúdo ainda é do segundo bimestre, nós estamos um pouquinho atrasados, tá ok? Não tem problema, a gente vai fazer as coisas com calma. O assunto que nós vamos ver hoje é sobre polinômios e expressões, equações polinomiais, tá ok? Vocês vão perceber que polinômios, na verdade, vocês já trabalham há muito tempo com polinômios em diversas disciplinas. Vocês viram polinômios no ensino fundamental. Então essa primeira parte de polinômios, na verdade, vocês estão familiarizados, tá? O que é novo para vocês vai ser a divisão de polinômios, né? E encontrar as raízes de um polinômio de terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Então essa primeira parte aqui, na verdade, vai ser super simples para vocês. Um recadinho antes da gente começar, eu dou orientação de estudos para o terceiro ano C. E até então a gente estávamos achando que ia voltar em julho, depois em agosto, depois em setembro. Só está adiando, né, pessoal? Então é muito importante o professor de OE, como foi dito pela equipe gestora, orientando os alunos de como estudar, dicas, né? Então, especificamente para o terceiro C, eu vou postar na mesma sala de matemática, eu vou postar então algumas dicas, não é nenhuma atividade, tá ok? Mas são dicas importantes, alguns artigos. Tem até um artigo legal que é o primeiro que eu vou postar, que dá dicas de estudar, dicas científicas, digamos assim, de como a pessoa aprende, né? Como que desenvolve o cognitivo do aluno, o cognitivo da pessoa, dicas de concurseiros para absorver os conteúdos, né? E desenvolver as habilidades. Então, eu vou colocar essas dicas lá no mesmo dia que eu postar as atividades de matemática, tá bom? Para o terceiro C. Só que não é atividade, tá? Não precisa ficar bravo aí não. O terceiro A e o terceiro B tem seu professor de OE e provavelmente eles vão fazer a mesma coisa, tá bom? Bom, então, como eu falei, o conteúdo do segundo bimestre, mas já está valendo para a nota do terceiro bimestre, né? E vocês vão ver que é bem tranquila essa aula. Bom, hoje na parte 1 nós vamos fazer uma definição, vamos falar um pouquinho sobre polinômios e as operações básicas de polinômios. Nessa aula, somente soma e subtração, que como eu já disse, vocês sabem fazer tranquilamente, tá ok? Para o ensino médio, o que é novidade é a divisão. Bom, os polinômios, pessoal, você encontra aí no dia a dia, em diversas profissões, né? Como aqueles alunos, a gente vê aqueles memes na internet que o aluno fala, a pessoa fala, mas aonde que eu vou usar Bhaskara na minha vida, né, tal. Fala que a matemática ela é totalmente inútil para a vida real, digamos assim. Mas, por exemplo, polinômios. Coloquei aí uma figura, aqui, olha. Quando você estuda em engenharia mecânica, as propriedades mecânicas dos materiais, tá? Então aqui você tem um ensaio de tração, né? Ou seja, eles fazem esse ensaio em diversos materiais para ver o quanto ele aguenta na engenharia. E aí, essas fórmulas utilizadas são polinômios, tá ok? São equações polinomiais. Mesma coisa na hemodinâmica. Então, quem for fazer medicina vai estudar matemática na medicina, sim, tá? E essa hemodinâmica aqui, que é o fluxo do sangue na corrente sanguínea, ele está ligado a uma equação polinomial, tá ok? E aí diversas outras disciplinas, diversas outras profissões aí, projetos de vida que vocês têm, vai utilizar então polinômios. Utiliza muito na física, aceleração, equação da aceleração e assim por diante, né? Movimento dos corpos celestes e assim por diante. O que é expressão polinomial? Então nós chamamos de uma expressão polinomial ou simplesmente polinômio, né? Esse tipo de expressão aqui
calma, a princípio é assustador, né? Mas vocês, quando eu passar para os exemplos, vocês vão perceber então que vocês já viram e que é bem simples. Então, cada elemento aqui, sendo n um número natural, tá? Números naturais, então vocês sabem que são aqueles positivos, inteiros positivos, né? Então nós temos que cada AN aqui são os termos, fazem parte dos termos, tá? Esse AN, que é o primeiro, é chamado coeficiente dominante. E o A0, esse termo aqui, que não é acompanhado da variável x, que vocês vão ver também que nem sempre a gente usa o x, mas não necessariamente tem que ser o x, pode ser outra letra, é o termo independente, aquele que não tem a variável, tá? O n são números naturais, tem que ser números naturais para ser polinômios. O x pode assumir qualquer valor complexo. Pô, professor, a gente vai voltar a ver números complexos em polinômios. Então, lembra que eu falei para vocês que até então, até aquele momento, vocês conheciam o universo dos números reais, né? Quando você aprende os números complexos, você entra no universo dos números complexos, o que acontece? Os números reais estão contidos no universo de números complexos, tá? Então, com polinômios, você pode trabalhar tanto a parte real quanto a parte complexa, a parte imaginária, tá? E cada monômio, vocês vão ver o que é monômio. Cada monômio dessa equação polinomial, dessa expressão polinomial, são chamados de termos. Tá bom? E é muito importante classificar os polinômios. Então, qual é o grau de um polinômio? É o maior expoente dele, tá? Monômio é quando o polinômio, né, a expressão, ela tem apenas um termo. Binômio, quando tem apenas dois termos. Trinômio, três termos. E polinômio é quando tem quatro termos ou mais, tá bom? Vamos para os exemplos agora, que vocês vão ver que é simples, que não é nada difícil não. Então, olha só, 7x menos 2, tá? É um polinômio, vocês já viram esse tipo de expressão desde o sexto ano do sétimo ano, não é verdade? Então, 7x menos 2. A gente vai classificar ele, a gente fala que ele é um binômio de grau 1, ou binômio do primeiro grau. Por que binômio? Perceba que ele tem dois termos, tá vendo? 7x é um termo e o menos 2 é um termo. Então, dois termos, binômio. E por que de grau 1, de primeiro grau? Porque o maior expoente da variável, que nesse caso é o x, o maior expoente é 1. Lembra que quando não tem nada na letra, no expoente da letra é porque é elevado a 1? Então, 7x. Então, o maior expoente aqui é 1. Tá bom? Nós temos essa expressão polinomial, 5y ao quadrado menos 3y mais 9. Então, isso daqui é um trinômio. Perceba que tem três termos. 5y ao quadrado é um termo. Menos 3y, tem que pegar o sinal, tá ok? Menos 3y é um termo. E o mais 9 é outro termo. Então, é um trinômio. E do segundo grau, porque o maior expoente é 2, tá? Uma coisa muito importante, quando nós vamos colocar uma expressão polinomial, normalmente a gente coloca o maior termo, né, o grau, o maior expoente na frente, e depois vai reduzindo, tá ok? Mas pode não acontecer isso, eu vou dar um exemplo adiante, tá? 5 x elevado à quinta potência, né? X elevado a 5, mais x elevado ao quadrado, mais 7x menos 8. Então, ele é um polinômio, porque ele tem quatro termos, tá ok? E de quinto grau, ou de grau 5, porque o maior expoente é 5. Essa expressão aqui, y elevado a meio, ele já não é um polinômio, porque lembra na definição que eu falei para vocês que o n lá, o expoente, tem que ser um número natural, né? Então, uma fração, ela não é um número natural, ela é um número racional. Então, ela não é um polinômio. Isso daqui, y elevado a meio menos 7x,
ela é uma expressão algébrica, tá? Não deixa de ser uma expressão algébrica, mas ela não é uma expressão polinomial, tá ok? O expoente da expressão polinomial não pode ser fração, não pode ser raiz, não pode ser negativo. Aqui, ó, olha aqui embaixo. Raiz de x mais 6, raiz cúbica de 2x menos 13. Não é uma expressão polinomial, porque quando tem raiz, é como se o expoente fosse um expoente fracionário, né? Então não é uma expressão polinomial. Não tem no exemplo aqui, mas se tivesse algum expoente negativo, não é uma expressão polinomial, tá bom? E para terminar a definição, antes de nós começarmos com as operações, polinômios completos e incompletos, tá? Como que eu vejo isso? Então, observe aqui o primeiro exemplo, o p de x, tá? Eu tenho um polinômio, 4 termos, 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 10. Por que nós falamos que ele é um polinômio completo? Porque se ele é um polinômio de grau 3, né, o maior expoente é 3, perceba que ele vai reduzindo. Ele tem o de grau 2, tá? Ele tem o expoente 1, de grau 1, e tem esse número aqui que é o coeficiente, o termo independente, tá? Coeficiente independente. Então ele é completo. Se ele fosse, por exemplo, tivesse aqui o expoente de grau 3, x elevado a 3, e não tivesse o x elevado a 2, já pulasse para o 1, ele seria incompleto, ou seja, aquele termo seria nulo, tá? Vai acontecer aqui mais embaixo. Olha esse polinômio S. Então perceba que eu mudei a letra, tá, pessoal? X, Y, no outro eu coloquei A, justamente para mostrar para vocês que não necessariamente tem que ser X. Normalmente utilizamos X, mas pode ser outra letra. O S. Y elevado a 5 menos 3y elevado a 4 mais 3y elevado a 3 ao cubo, né? Mais 7y elevado a 2 ao quadrado menos 13y menos 10. Ele é completo, por quê? Perceba que começou com o expoente 5 e ele foi reduzindo e tem todos na sequência. Então ele é completo. Já esse exemplo aqui de baixo, 7a ao cubo menos 3a mais 15, ele é incompleto. Por quê? Perceba que entre o a elevado ao cubo e o a deveria ter um termo aqui que seria o a elevado ao quadrado, e não tem. Então a gente fala que ele é um polinômio incompleto, tá bom? Agora, 10 segundinhos para vocês me responderem. Esse polinômio Q, ele é completo ou incompleto? Pensa aí. E aí, o que vocês acham? Esse polinômio aqui embaixo, ele é... Opa, vai travar não, né? Completo, pessoal. Por quê? Ele é um polinômio que ele não está na ordem de maior grau. Ele é um trinômio, né? De grau 2. A gente fala polinômio porque acaba falando polinômio para tudo, independente do número de termos, tá? Mas aquela classificação é importante saber. Ele é um polinômio de grau 2, porque o maior expoente é o 2. Só que perceba que ele não está na ordem, tá ok? E isso pode acontecer. Ele é completo porque eu tenho x elevado a 2, eu tenho x elevado a 1 e tenho menos 15, que seria o termo independente, o que não tem a variável. Então ele é completo, tá? Ele só não está na ordem.